Bom, vamos para a nossa aula número 8, onde nós vamos aprender quais são as deduções incidentes. Com relação aos dependentes, existe uma diferença em relação ao valor que é deduzido, como no caso dos alimentandos. Os alimentandos, como a gente já viu na outra aula, são aquelas pessoas que recebem pensão alimentícia. E a gente já viu que esse valor pago a título de pensão alimentícia, você deduz ele integralmente no valor do seu imposto de renda, desde que observada a questão da decisão judicial ou uma escritura pública feita em cartório que reconheça que você é aquela pessoa que paga aquela pensão alimentícia naquele valor estipulado no documento. Com relação aos dependentes, o valor que é dedutível do imposto de renda é o valor de R$ 2.275,08 para cada dependente. Então, se você colocar 5 dependentes, o valor vai se multiplicar por 5. Com relação aos gastos médicos e com educação, no caso dos dependentes, você pode incluir as despesas que você pagou o plano de saúde, a escola, a faculdade do seu dependente, você pode deduzir no seu imposto de renda. Com relação aos alimentandos, esses gastos médicos ou com educação, eles só podem ser dedutíveis se também constarem no documento que constituiu a pensão alimentícia. Se for pago de mera liberalidade, ou, por exemplo, você tem a decisão judicial, você paga a pensão alimentícia, mas não consta esse custo médico com o alimentando, então você não deve fazer essa declaração, pois só nos casos em que isso estiver presente no documento, você tem permissão para incluir essas despesas e abater o valor do seu imposto de renda. Agora uma situação que levanta muitas questões com relação a se vale a pena ou não colocar um dependente na sua declaração de imposto de renda. Porque se você desconta R$ 2.275, mas esse seu dependente ele tem rendimentos, então os rendimentos do seu dependente se somam aos seus na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então tem que ver se vale a pena incluir ou não. Com relação aos alimentandos, os rendimentos, bens e direitos não são declarados na declaração do titular. Esses rendimentos, bens e direitos devem ser declarados na declaração própria do alimentado ou na declaração de um titular em que ele conste como dependente. Lembrando também que quem recebe pensão alimentícia acima do limite de isenção, que é R$ 1.903 e uns centavos, quem recebe acima desse valor de pensão alimentícia deve fazer a declaração pelo programa da Receita Federal chamado Carnê-Leão, mensalmente, com o pagamento do respectivo imposto até o último dia útil do mês seguinte ao mês do recebimento da pensão. Então, se você recebeu a pensão em janeiro, você tem até o último dia útil de fevereiro para fazer o pagamento e a declaração via Carnê-Leão da pensão alimentícia que você recebeu. Deu para entender? Então, até aqui nós vimos quais são as regras que cada um deles você deve observar. Se enquadra para você ou se não enquadra, você pode estar acompanhando aí durante o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. Se você precisa fazer essa declaração, ou se você quer aprender a fazer essa declaração diretamente no programa da Receita, então continue com a gente nessa aula, que agora a gente vai na prática, vai ver como é que faz a declaração, tanto dos dependentes quanto dos alimentandos. Então, primeiramente, você está na tela de início, você vai clicar na ficha Dependentes, você pode acessar tanto pela parte lateral quanto pelo centro. Eu vou estar acessando aqui pelo centro porque é mais fácil de vocês visualizarem. Então, vamos lá. Com relação aos dependentes, você vai primeiramente acessar a ficha de dependente. Então você vai clicar em novo. Aqui você vai escolher o tipo de dependente, que foram aqueles que a gente conversou. Digamos que seja um filho ou enteado até 21 anos. Vamos usar como exemplo aqui, código 21. Vou colocar aqui um registro fictício.
E note que o sistema aqui ele já apresenta para a gente o valor, que é aquele que a gente já aprendeu qual é, a título de dedução do imposto de renda. Ou seja, cada dependente vai deduzir esse valor do imposto de renda. Se tiver 2 dependentes, vai dar um total de 4.550, porque vai multiplicar, cada dependente vai gerar um desconto daquele valor. Então esse é o passo 1, cadastrar o dependente na sua respectiva ficha. Então, feito esse registro do dependente aqui nessa ficha, nós vamos nos preocupar com que? Se ele tem bens, direitos ou rendimentos em seu nome, pois se houver, nós precisamos fazer essa declaração. Então, vamos observar aqui, primeiramente, são assuntos de outras aulas, de vídeos futuros, mas que eu vou abordar aqui com vocês de forma bem rápida, para vocês já se familiarizando, certo? Quando a gente for falar lá na frente de novo sobre esse tipo de preenchimento, vocês vão se lembrar, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Os rendimentos, tanto aqui os de pessoa jurídica quanto pessoa física. Notem que tenho a aba dos titulares e tenho a aba dos dependentes. A aba dos dependentes e dos titulares, elas são iguais, justamente por conta disso. Ou seja, elas têm formatos iguais para que você possa fazer o preenchimento correto dos rendimentos dos seus dependentes, caso haja. Outra ficha importante, bens e direitos, com relação aos dependentes. Note que quando você seleciona aqui qualquer um dos bens, aqui, por exemplo, um veículo, não dá para colocar se é do dependente ou se é do titular. Então tem a discriminação, a gente vai aprender aqui certinho como é que faz essa discriminação, quais as informações importantes, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês aqui é isso, que o programa ele apresenta formas para você fazer da maneira correta. Se você tiver uma boa instrução, alguém responsável que possa lhe ensinar e lhe ensine da maneira correta, você simplesmente vai preencher dados dentro do sistema e vai ter o seu serviço feito da forma mais sigilosa possível, da forma mais bem feita possível, sob sua responsabilidade e tendo você o total controle dos seus rendimentos, das suas dívidas, dos seus impostos. Então isso vai lhe dar uma vantagem muito boa na hora de gerenciar o seu dinheiro. Uma outra coisa com relação aos dependentes, como a gente já viu anteriormente, é em relação às despesas, os pagamentos efetuados. Porque os pagamentos efetuados com relação à educação e despesas médicas, alguns deles, não todos, mas alguns deles, vocês têm o direito até um certo limite de deduzir no valor do imposto de renda de vocês. Então, quando você vai registrar um pagamento efetuado aqui, por exemplo, um gasto médico, você vai poder falar se é do titular ou se é do dependente ou se é do alimentando, que é o que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. Mas basicamente aqui, com relação aos pagamentos efetuados, bens e direitos e rendimentos, você vai ter tanto a opção de informar com relação aos dependentes quanto em relação aos titulares. Então, vocês percebem que está sendo um método de aprendizado que é muito cuidadoso, onde primeiramente eu busco conscientizar da importância disso, de que isso não é uma mera atividade sem importância, e tento lhe mostrar as formas corretas de fazer esse tipo de preenchimento para que você possa resguardar os seus dados, para que você não precise ficar fornecendo esses dados para as pessoas fazerem isso para você, sem muitas vezes uma garantia de que vai ser feito da maneira correta. Então eu creio que a padronização da maneira correta vai fazer com que isso seja muito melhor para o processamento dos dados, quanto com relação à entrega. Vai ser uma coisa muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais segura, principalmente na era dos dados, que as pessoas podem fazer qualquer coisa com os seus dados. Então é muito delicado, já não é mais a mesma segurança que a gente tinha há 20 anos atrás, de pegar nossos documentos e levar para qualquer pessoa para fazer a nossa declaração, para mexer na nossa vida financeira. Qualquer empresa que não se preocupe com seus impostos, ela vai falir, e isso com certeza pode ser comparado com uma pessoa física.
Então isso aqui é muito importante. Vocês viram que é bem simples aqui. Se eu for, por exemplo, incluir um rendimento de um dependente, eu vou aqui na aba dependentes, vou incluir o rendimento, vou dar o OK. Se eu fizer um pagamento, eu vou aqui em pagamentos efetuados, defino qual é o código do tipo de pagamento que eu fiz, informo que é para o dependente. Percebam que aqui, como eu já registrei naquela primeira ficha, aparece automaticamente o nome aqui. Então aqui eu vou colocar o valor, o nome do profissional, o CPF do profissional que prestou o serviço e vou dar OK. Eu vou fazer isso com todos os pagamentos que eu tiver feito que devam ser declarados no imposto de renda. Vou clicando em novo, vou selecionando, vou dando OK da mesma maneira que eu fiz aqui com vocês. Então é bem simples e no próximo vídeo a gente vai tratar dos alimentandos, que vocês vão ver que tem uma diferença, mas que é muito simples. Depois que você pega a ideia, fica muito mais fácil até de controlar durante o ano, para que você possa se organizar e fazer a declaração da melhor maneira possível. Vamos ver como fazer a declaração correta de um alimentando na sua declaração de imposto de renda. Primeiramente, você deve registrar esse alimentando aqui na aba Alimentandos. Você vai clicar em Novo e você vai informar se reside no Brasil ou no exterior. Aqui eu vou selecionar o Brasil, vou colocar um CPF fictício aqui, a data de nascimento. E aqui, quando eu coloco esse CPF, por ele ser um CPF inexistente, está dando essa informação aqui em vermelhinho, que significa, quando está em vermelhinho, é uma inconsistência que impede a entrega da declaração de imposto de renda. Quando ele estiver em amarelinho, é uma inconsistência que pode dar problema, mas que não vai impedir você de fazer a sua declaração de imposto de renda. Não vai impedir você de entregar a Receita Federal. Mas pode haver algum problema lá e você acabar caindo na malha fina. Aqui o seu nome vai aparecer automaticamente, o nome do seu alimentando aparecerá automaticamente. Aqui não apareceu porque o CPF não existe. Eu coloquei apenas para fim de exemplo. Você vai dar OK e esse alimentando vai estar cadastrado aqui na sua declaração. É só isso que precisa fazer? Não. Como a gente já aprendeu anteriormente, os valores pagos a título de pensão alimentícia, eles são deduzidos integralmente do valor do seu imposto de renda. Então, o que isso nos leva? Precisamos declarar o pagamento da pensão alimentícia para que nós possamos definir qual o valor que deve ser deduzido do valor do seu imposto, correto? Então você vai, após isso, você vai em pagamentos efetuados. Aqui, antes de dar continuidade, no programa deste ano, a Receita Federal colocou um aviso aqui, dentro da aba Alimentandos, com relação às despesas com instrução, às despesas médicas e o valor da pensão alimentícia. Ou seja, deve se enquadrar no requisito acima, em razão de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, ou via escritura pública, conforme o artigo 733 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Esse artigo fala sobre divórcios consensuais. Então, nesses casos, você pode incluir como um alimentando na sua declaração. Se for de livre e espontânea vontade, não é permitida essa declaração junto à Receita Federal para fins de dedução. Já declaramos aqui quem é o nosso alimentando, seria o Joãozinho, e nós vamos declarar agora o valor que foi pago a título de pensão alimentícia. Você vai clicar em Novo, e aqui você vai procurar o código 30 ao 34, que fala sobre o pagamento de pensão alimentícia. Aqui é dividido em residentes e não residentes no Brasil. Se você cadastrou um alimentando residente no país, você tem que buscar o respectivo código para aqueles residentes no país.
Se for residente no estrangeiro, você precisa buscar o código correspondente. Então aqui, como nós selecionamos no nosso exemplo que a pensão é paga a um residente no Brasil, você vai clicar no número 30 ou no 33. Vamos escolher o número 30. Uma pensão alimentícia paga em virtude de decisão judicial. Aqui você vai selecionar o nome, mas como nós cadastramos esse alimentando lá nessa aba aqui, o nome aparecerá automaticamente aqui embaixo. O CPF também vai ser importado dessa aba. Aqui não foi importado porque nós colocamos um número inexistente. Aqui você vai colocar o valor pago a título de pensão e esse valor reembolsado, porventura, exista. Mas, basicamente, você vai digitar aqui o valor pago a título de pensão alimentícia e dar OK. E pronto. Aqui você fez a declaração correta de um alimentando na sua declaração de imposto de renda. Você cadastrou ele primeiramente e você cadastrou o valor que você paga a título de pensão alimentícia para aquele alimentando. Lembrando também, com relação às despesas médicas e com educação, se constarem na referida decisão constituinte da pensão, você também pode deduzir esses valores. Simplesmente você vai clicar em novo e vamos colocar um exemplo de uma despesa médica, que é permitida pelos alimentandos também. Quando você clicar em médicos no Brasil, você vai ter a opção de cadastrar se foi um pagamento efetuado em benefício do titular, do dependente ou do alimentando, que só pode ser utilizado quando em virtude de cumprimento de decisão judicial ou escritura pública, além do acordo homologado judicialmente, que também tem valor de decisão judicial. Nós já sabemos disso, você vai fechar essa tela e aqui você vai registrar o nome do alimentando, que também aparecerá automaticamente, o CPF do profissional prestador de serviço, o nome do profissional e o valor pago, e esse valor vai ser também deduzido da sua declaração de imposto de renda. Assim como nos casos de escolas, faculdades, creches e outras despesas com educação e despesas médicas permitidas para a utilização da dedução do imposto de renda. Então, nessa aula 8, nós vimos quais as regras da declaração, vimos quais as deduções incidentes nos casos dos alimentandos e dos dependentes e vimos a forma de preenchimento, tanto do dependente quanto do alimentando na sua declaração de imposto de renda. Então, na próxima aula, nós vamos ver mais uma hipótese, pois, como nós já vimos, os dependentes e os alimentandos só podem constar na declaração de uma pessoa. Você não pode declarar o mesmo dependente na declaração de ambos os pais. Porém, existe uma possibilidade em que a mesma pessoa pode ser dependente e alimentando na mesma declaração de imposto de renda. Por isso que eu deixei a próxima aula, a aula de número 9, exclusiva para a gente tratar dessa hipótese mista.